Ao tomarmos em conjunto estes e alguns exemplos que darei mais adiante, podemos dizer com segurança que o trabalho do sonho, a rigor, não efetua cálculo algum, quer correta, quer incorretamente. Ele simplesmente coloca sob a forma de cálculo números que se acham presentes nos pensamentos oníricos e podem servir de alusões a um material que não pode ser representado de nenhuma outra maneira. Nesse aspecto, o trabalho do sonho trata os números como um meio para a expressão de seu propósito, precisamente da mesma forma que trata qualquer outra representação, inclusive os nomes próprios e os ditos que ocorrem reconhecivelmente como representações de palavras. Ver o segundo parágrafo que se segue. É que o trabalho do sonho não pode realmente criar ditos e, por mais que figurem nos sonhos ditos e conversas, sejam eles racionais ou irracionais, a análise invariavelmente prova que tudo o que o sonho fez foi extrair dos pensamentos oníricos fragmentos de ditos realmente pronunciados ou ouvidos. Ele trata esses fragmentos de maneira extremamente arbitrária, não somente os arranca de seu contexto e os corta em pedaços, incorporando algumas partes e rejeitando outras, como a miúde os reúne numa nova ordem, de modo que um dito que figura no sonho como um todo integrado revela na análise compor-se de 3 ou 4 fragmentos desconexos. Ao produzir essa nova versão, o sonho muitas vezes abandona o sentido que as palavras possuíam originalmente nos pensamentos oníricos e lhes dá um novo sentido. Se examinarmos detidamente um dito que ocorra num sonho, verificaremos que ele consiste, por um lado, de partes relativamente claras e compactas, e, por outro, de partes que servem de material de ligação e que provavelmente foram inseridas num estágio posterior, do mesmo modo que, na leitura, inserimos quaisquer letras ou sílabas que possam ter sido acidentalmente omitidas. Assim, os ditos nos sonhos têm uma estrutura similar à da brecha, na qual blocos razoavelmente grandes de vários tipos de rocha são consolidados por uma massa intermediária de ligações. Rigorosamente falando, essa descrição aplica-se apenas aos ditos nos sonhos que possuem algo da qualidade sensorial da fala e que são descritos pela própria pessoa que sonha como sendo ditos. Outros tipos de ditos
que não são, por assim dizer, sentidos pelo sonhador como tendo sido ouvidos ou pronunciados, abre parênteses, isto é, que não tem nenhum acompanhamento acústico ou motor no sonho, fecha parênteses, são meramente pensamentos como os que ocorrem em nossa atividade de pensamento da vigília, e são a miúde transportados sem modificação para nossos sonhos. Outra fonte abundante desse tipo de ditos indiferenciados, embora difícil de acompanhar, parece ser proporcionada pelo material que foi lido, mas o que quer que se destaque acentuadamente nos sonhos como um dito pode ser rastreado até sua origem em ditos reais que tenham sido proferidos ou ouvidos pelo sonhador. Alguns exemplos indicam que os ditos nos sonhos têm essa origem. Acredito que está errado no texto, que acredito que seja, que tem essa origem, já foram fornecidos por mim no curso de análises de sonhos que citei, para fins inteiramente diversos, assim no inocente sonho com o mercado relatado anteriormente, as palavras proferidas, abre aspas, isso não se consegue mais, fecha aspas, serviram para me identificar como o açougueiro, enquanto uma parte do outro dito, abre aspas, não reconheço isso, não vou levá-lo, fecha aspas, foi responsável, de fato, por tornar o sonho inocente. A sonhadora, como se poderá recordar, após lhe ter sido feita certa sugestão pela cozinheira na véspera, respondera com as palavras, abre aspas, não reconheço isso, comporte-se direito, fecha aspas. A primeira parte desse dito, que soou de forma inocente, foi transportada para o sonho à guisa de alusão à segunda parte, que se ajustava esplendidamente à fantasia subjacente ao sonho, mas que, ao mesmo tempo, a teria traído. Eis aqui outro exemplo que pode servir por muitos, todos conducentes à mesma conclusão. O sonhador estava num grande pátio onde alguns cadáveres estavam sendo queimados. Abre aspas, vou embora, fecha aspas, disse ele, abre aspas, não suporto ver isso, fecha aspas, abre parênteses, isso não foi claramente um dito, fecha parênteses. Encontrou-se então com 2 aprendizes de açougueiro, abre aspas, e então, fecha aspas, perguntou, abre aspas, estava gostoso, fecha aspas, entre aspas, não, respondeu um deles, abre aspas, nem um bocadinho, fecha aspas, travessão, como se tivesse sido carne humana. O pretexto inocente do sonho foi o seguinte: o sonhador e sua mulher, depois do jantar, tinham feito uma visita a seus vizinhos, que eram pessoas excelentes, mas não exatamente apetitosas. A idosa e hospitaleira senhora estava justamente ceando e tentara forçá-lo, abre parênteses, existe uma expressão de sentido sexual que é jocosamente empregada entre
os homens, para expressar esta ideia, fecha parênteses, aprovaram um pouco. Ele declinara, dizendo não ter mais nenhum apetite, entre aspas. Vamos, retrucara ela, abre aspas, você consegue, fecha aspas, ou alguma coisa nesse sentido. Assim, ele fora obrigado a provar e a cumprimentara pela ceia, dizendo, abre aspas, estava muito gostoso, fecha aspas. Ao ver-se novamente a sós com sua mulher, ele reclamara da insistência da vizinha e também da qualidade da comida. O pensamento, abre aspas, não suporto ver isso, fecha aspas, que também no sonho não chegou a emergir como um dito em sentido estrito, era uma alusão aos encantos físicos da senhora de quem partira o convite, e deve ser considerado como significando que ele não tinha nenhum desejo de olhá-los. Maiores esclarecimentos podem ser extraídos de outro sonho, que relatarei a propósito disso por causa do dito muito claro que formou seu ponto central. Embora tenha de adiar sua explicação integral para depois de minha discussão dos afetos nos sonhos. Tive um sonho muito claro. Eu fora ao laboratório de Brooke à noite e, em resposta a uma leve batida na porta, abrira para o falecido professor Fleischl, F-L-E-I-S-C-H-L, que entrou com diversos estranhos e, após trocar algumas palavras, sentou-se à sua mesa. Isso foi seguido por um segundo sonho. Meu amigo Flies tinha vindo discretamente a Viena em julho. Encontrei-o na rua, conversando com meu falecido amigo P. E fui com eles a algum lugar onde se sentaram um diante do outro, como se estivessem a uma pequena mesa. Sentei-me à cabeceira em sua parte mais estreita. Flies falou sobre sua irmã e disse que em 3/4 de hora ela estava morta, acrescentando algo assim como: esse foi o limiar. Como P. não conseguisse entendê-lo, Flies voltou-se para mim e perguntou quanto eu havia falado para P. sobre suas coisas. Diante disso, dominado por estranhas emoções, tentei explicar a Flies que P. abre parênteses, não podia entender coisa alguma, é claro, porque, fecha parênteses, não estava vivo, mas o que realmente disse, travessão, e eu próprio notei o erro, travessão, foi non vixit, o Vixit é V-I-X-I-T. Dirigi então a P. um olhar penetrante. Ante meu olhar fixo, ele empalideceu e sua forma tornou-se indistinta e seus olhos adquiriram um tom azul doentio, travessão, e por fim ele se dissolveu. Fiquei muito satisfeito com isso e compreendi então que Ernest Fleischl também não passara de uma aparição, entre aspas, revenante, abre colchetes. Acredito que seja a tradução. Fantasma, travessão, literalmente, aquele que retorna, fecha colchetes. E me pareceu perfeitamente possível
que pessoas assim só existissem enquanto se quisesse e que pudessem ser descartadas se outra pessoa o desejasse. Esse belo espécime reúne muitas das características dos sonhos travessão. O fato de eu ter exercido minhas faculdades críticas durante o sono e de eu próprio haver notado meu erro quando disse non vixit em vez de non vivit, abre colchetes, isto é, ele não viveu, em vez de ele não está vivo, fecha colchetes. Minha maneira despreocupada de lidar com pessoas que estavam mortas e eram reconhecidas como mortas no próprio sonho, o absurdo de minha inferência final e a grande satisfação que me proporcionou. De fato, esse sonho exibe tantas dessas características intrigantes que eu daria muito para poder fornecer a solução completa de seus enigmas. A rigor, porém, sou incapaz de fazê-lo, travessão, ou seja, de fazer o que fiz no sonho, de sacrificar a minha ambição, pessoas a quem valorizo imensamente. Qualquer escamoteamento, contudo, destruiria o que sei muito bem ser o sentido do sonho. Por isso me contentarei, tanto aqui como num contexto posterior, em selecionar apenas alguns de seus elementos para interpretação. A característica central do sonho foi uma cena em que aniquilei P. com um olhar. Seus olhos se transformaram num azul estranho e sinistro, e ele se dissolveu. Essa cena foi inequivocamente copiada de outra que eu realmente vivenciara. Na ocasião que tenho em mente, eu era instrutor no Instituto de Fisiologia e tinha de começar a trabalhar de manhã cedo. Chegou aos ouvidos de Brooke que às vezes eu chegava tarde ao laboratório dos alunos. Certa manhã ele apareceu pontualmente na hora em que o laboratório abria e guardou minha chegada. Suas palavras foram breves e incisivas, mas o importante não foram as palavras. O que me desarmou foram os terríveis olhos azuis com que me fitou e que me reduziram a zero, travessão, exatamente como aconteceu com P. no sonho, onde, para meu alívio, os papéis se inverteram. Ninguém que consiga lembrar-se dos olhos desse grande homem, que preservaram sua beleza marcante mesmo na velhice, e que algum dia o tenha visto enfurecido, achará difícil imaginar as emoções do jovem pecador. Muito tempo se passou, entretanto, antes que eu conseguisse descobrir a origem do non vixit com que proferi minha sentença no sonho. Finalmente, porém, ocorreu-me que essas duas palavras tinham alto grau de clareza no sonho, não como palavras ouvidas ou faladas, mas como palavras vistas. Percebi então de imediato de onde provinham. No pedestal do monumento ao imperador José de Hofburg,
abre colchetes, Palácio Imperial, fecha colchetes. Em Viena, acham-se escritas essas palavras expressivas: Salute patriae vixit non Deus sed totus. Extraí dessa inscrição apenas o bastante para que se encaixasse numa cadeia de ideias hostil entre os pensamentos oníricos, o suficiente para dar a entender que, abre aspas, esse sujeito não tem nada que dar opinião no assunto, travessão. Ele nem sequer está vivo, fecha aspas. Isso me fez recordar que eu tivera o sonho poucos dias depois da inauguração do monumento em homenagem a Fleischl nas galerias da universidade. Nessa época eu tornara a ver o monumento a Bruck e devo ter refletido inconscientemente, com pesar, sobre o fato de que a morte prematura de meu brilhante amigo P. cuja vida inteira fora devotada à ciência, furtara-lhe o merecido direito a um monumento daquele mesmo recinto. Assim, dei-lhe esse monumento em meu sonho e, aliás, como me recordei, seu primeiro nome era Joseph, entre colchetes, José. Pelas palavras da interpretação dos sonhos, nem assim eu tinha direito a passar do non vixit, derivado de minha recordação do monumento ao imperador José, ao non vivit, exigido pelo sentido dos pensamentos oníricos. Devia haver algum outro elemento nos pensamentos do sonho que ajudasse a tornar possível a transição. Ocorreu-me então ser digno de nota que, na cena do sonho, havia uma convergência de uma corrente de sentimento hostil e uma afetiva para com meu amigo P. Estando a primeira na superfície e a segunda oculta, mas ambas representadas na expressão única, non vixit. Como fosse digno de homenagens pela ciência, erigi-lhe um monumento comemorativo, mas como era culpado de um desejo malévolo, abre parênteses, que se expressou no final do sonho, fecha parênteses, eu o aniquilei. Notei que esta última frase tinha uma cadência toda especial e devo ter tido algum modelo em minha mente, onde se poderia encontrar uma antítese dessa natureza, uma justaposição como essa de duas reações opostas a uma única pessoa, ambas alegando ser completamente justificadas e, ainda assim, não compatíveis? Somente numa passagem da literatura travessão, mas uma passagem que exerce profunda impressão sobre o leitor, no discurso de autojustificação de Brutus em Júlio César, de Shakespeare, terceiro ato, 2, abre aspas, como César me amou, chorou por ele. Como foi afortunado, regozijo-me com isso. Como era bravo, respeito-o, mas como foi ambicioso, matei-o. Fecha aspas. Não eram a estrutura formal dessas frases e seu sentido antitético precisamente os mesmos que no pensamento onírico eu
desvendara? Assim, eu estivera desempenhando o papel de Brutus no sonho. Se ao menos pudesse encontrar outra prova no conteúdo do sonho para confirmar esse surpreendente traço de união colateral. Ocorreu-me uma prova possível, abre aspas. Meu amigo Flies veio a Viena em julho, fecha aspas. Não havia nenhuma base na realidade para esse detalhe do sonho. Que eu soubesse, meu amigo Flies nunca estivera em Viena em julho, mas o mês de julho recebeu esse nome a partir de Júlio César e poderia, portanto, representar muito bem a alusão que eu queria, a ideia intermediária de eu desempenhar o papel de Brutus. Por estranho que pareça, realmente desempenhei o papel de Brutus. Um dia, certa ocasião, atuei na cena entre Brutus e César, de Schiller, ante uma plateia de crianças. Tinha 14 anos. Na época, estava representando com um sobrinho 1 ano mais velho que eu. Ele viera da Inglaterra visitar-nos e também ele era um revenante, pois era o companheiro de brincadeiras de meus primeiros anos de vida que nele retornavam. Até o final de meus 3 anos tínhamos sido inseparáveis. Tínhamos amado um ao outro e lutado um com o outro, e essa relação infantil, como já sugeri acima, exerceu uma influência decisiva sobre todas as minhas relações subsequentes com contemporâneos. Desde aquela época, meu sobrinho John tem tido muitas reencarnações que reviveram ora um lado, ora outro de sua personalidade, inalteravelmente fixada em minha memória inconsciente. Deve ter havido ocasiões em que ele me tratou muito mal e devo ter demonstrado coragem perante meu tirano, pois anos mais tarde falaram-me muitas vezes sobre um breve discurso feito por mim em minha própria defesa, quando meu pai, que era ao mesmo tempo avô de John, me disse em tom de acusação, abre aspas, por que você está batendo no John? Fecha aspas. Minha resposta, travessão, eu ainda não tinha 2 anos nessa época, travessão, foi, abre aspas, bati nele porque ele me bateu, fecha aspas. Deve ter sido essa cena de minha infância que desviou o non vivit para non vixit, pois na linguagem das crianças mais velhas o termo usado para bater é wishsen, abre colchetes, pronunciado como o inglês vision, fecha colchetes. O trabalho do sonho não se envergonha de usar elos como esse. Havia pouco fundamento na realidade para minha hostilidade em relação a meu amigo P. que era muito superior a mim e por esse motivo se adequava perfeitamente para figurar como uma nova edição do meu antigo companheiro de folguedos. Essa hostilidade, portanto, certamente remontaria a minhas complicadas relações infantis com John. Como já disse, voltarei a esse sonho posteriormente. Título: G. Sonhos absurdos. Travessão. Atividade intelectual nos sonhos. Agora inicia-se o texto.
No curso de nossas interpretações dos sonhos, esbarramos tantas vezes no elemento do absurdo que não mais podemos adiar o momento de investigar sua origem e seu eventual significado. E isso porque convém lembrar que o caráter absurdo dos sonhos tem proporcionado àqueles que negam o valor deles um de seus principais argumentos para encará-los como o produto sem sentido de uma atividade mental reduzida e fragmentada. Começarei por dar alguns exemplos nos quais o absurdo é apenas aparente e desaparece tão logo o sentido do sonho é examinado mais detidamente. Eis aqui 2 ou 3 sonhos que versam, abre parênteses, por acaso, como talvez pareça à primeira vista, fecha parênteses, sobre o pai morto do sonhador. Título 1. Este é o sonho de um paciente que perdera o pai 6 anos antes. O pai sofrera uma grave calamidade. Estava viajando no trem noturno que descarrilara. Os assentos do vagão se entrechocaram e sua cabeça foi comprimida de um lado ao outro. O sonhador o viu então deitado numa cama com um ferimento no supercílio esquerdo que se estendia em direção vertical. Ficou surpreso de que tivesse havido uma calamidade com o pai, abre parênteses, visto que já estava morto, como acrescentou ao relatar-me o sonho, fecha parênteses, como estavam claros os olhos dele.